Bom, bem-vindos então à aula 3 da disciplina Métodos e Técnicas em Pesquisa em Administração. E hoje a gente vai retomar um pouco da discussão da última aula, em que a gente analisou a questão, do conhecimento científico, e agora a gente vai avançar um pouco na operacionalização da pesquisa, que é o último tópico que ficou faltando da aula 2, e a gente vai entrar com maior profundidade aqui na aula 3. Então, vamos retomar o que a gente estava analisando, tá, em relação à operacionalização do que é a pesquisa social, que é a nossa parte de revisão dos conhecimentos do semestre passado em relação à metodologia de pesquisa. Uma pesquisa, então, ela vai servir para a gente buscar o progresso do conhecimento sobre o assunto, como a inteligência coletiva da espécie, como a nossa capacidade coletiva de obter conhecimentos que se aproximam do real. O trabalho dessa ciência, da pesquisa, vai ser buscar essas pequenas unidades de descobertas, de novos conhecimentos adquiridos, a partir da nossa observação empírica do mundo, a partir da nossa observação dos fatos, a partir do nosso exercício intelectual, de pensar e refletir sobre os conhecimentos teóricos que a gente já possui, a partir do nosso exercício criativo, de pensar novas ideias, conceber novas hipóteses também. Então, quando a gente pensa numa pesquisa, é exatamente esse exercício de buscar ir além da inteligência que a gente já possui, superar o conhecimento que a gente já possui e acrescentar algo novo dentro do universo de textos, de documentos produzidos que permitem que o ser humano tenha acesso mais facilitado a esse conhecimento. Então, às vezes, desenvolver esse conhecimento não tem uma aplicação prática imediata. Então, estudar o bater da asa da libélula também pode vir a ser importante, porque é com base nesse tipo de conhecimento básico que lá na frente, por exemplo, na mecânica do voo da libélula, talvez a gente descubra uma tecnologia nova. Então, a pesquisa básica nem sempre ela tem essa aplicação imediatista. Via de regra, a gente vê um discurso muito forte aí de que essa pesquisa é útil, essa pesquisa é inútil, essa pesquisa serve, essa outra pesquisa não serve. Esse é um exercício fútil para a ciência, de você ficar fazendo esse tipo de crítica. Porque todo conhecimento ele serve a uma base forte, de possíveis e potenciais desdobramentos. O fato da gente conhecer uma coisa hoje com calma, dentro de uma pesquisa mais básica, pode trazer para a gente um conjunto de conhecimentos robustos que lá na frente, na hora da pesquisa aplicada, vai se mostrar de grande valia para que a gente descubra coisas novas e excelentes. Então, a pesquisa, desde aquela que pareça mais abstrata, mais sem aplicabilidade imediata, ela é tão importante quanto a pesquisa que delimita uma nova tecnologia de produção, de desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Tá? Então, aqui a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o avanço do nosso conhecimento. Claro que alguns agentes mais imediatistas que não entendem tanto de ciência, eles vão ir a fundo nessa crítica, falar a gente só tem que pesquisar o que interessa para o mercado, a gente tem que pesquisar apenas o que interessa para a tecnologia e para a competitividade nacional. Esse tipo de pesquisa é inútil. Toda pesquisa, à medida que avança no nosso senso crítico, na nossa capacidade de conhecer o real, de entender o que está acontecendo com a nossa sociedade, com a polarização, com o aumento da violência, com o aumento do isolamento, e desolamento do ser humano, que prefere passar mais tempo nas redes sociais do que convivendo presencialmente com as pessoas, tudo isso merece ser estudado porque isso faz parte da nossa dimensão humana, da nossa dimensão social, da nossa qualidade de vida enquanto seres humanos. Ora, perdão, você nascer para você meramente existir, perdão, você nascer para você meramente existir no mundo que te confina dentro de redes sociais, em relações sociais completamente superficiais, em que você dificilmente encontra um jeito de ser feliz, e a sua vida toda você passa ela dentro da mecanização do trabalho, do estudo, das obrigações, do boleto, sem a mínima possibilidade de realização pessoal, a mínima possibilidade de encontrar a felicidade genuína e assim ter uma existência agradável, uma existência feliz, é uma vida que vale a pena viver. Então, até mesmo esse senso crítico, a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. A gente vai nascer para quê? Para ter nossas vidas guiadas por outras pessoas? Ou para a gente ter a capacidade de determinar nós mesmos para onde nós queremos ir? A gente vai ver a vida toda sendo manejado dentro
de matrizes de comportamentos já muito bem estabelecidos antes mesmo de você nascer. Então, o fato de você ter nascido homem ou mulher, né, o fato de você ter nascido com órgão sexual masculino ou feminino, isso já delimita a sua vida inteira. Uma carga inteira de obrigações já vem junto pelo simples fato de você ter nascido. Vale a pena viver uma vida em que a gente simplesmente vai passando pela vida sem efetivamente experimentar o todo? No processo de obter um diploma, você esquece de aprender. No processo de trabalhar e ganhar dinheiro, você esquece de produzir, né, de transformar, de ser feliz nesse processo. No processo de se casar, você esquece de amar, de se relacionar, de viver a essência. No processo de criar, tudo vira uma obrigação. Né? Uma vida assim, industrializada, em que a hora de estudar é bem dividida no tempo. Você divide o seu dia em lotes para você poder trabalhar e produzir, e aí ao final do dia com um mínimo de descanso. Ora, uma vida assim te interessa? Uma vida assim que você encontra felicidade mais no like do que no abraço? Entende? Então a gente tem que começar a perguntar essas coisas também. Então nenhuma pesquisa, nem mesmo as sociais, nem mesmo as filosóficas, as históricas, né, que são tão criticadas hoje, elas são dispensáveis para o ser humano, porque a gente está tentando descobrir muito sobre muita coisa. A gente está assim tentando achar curas de doenças? Estamos, mas a gente também está tentando achar um jeito de ter mais saúde mental, de viver uma vida mais plena, de conseguir encontrar uma felicidade, de dar liberdade para o ser humano de perseguir a sua própria liberdade, de construir um mundo que não seja pautado por fome, por tanta miséria, por desigualdade, por pessoas que nascem extremamente ricas e bilionárias e outras que nascem sem nada e que vão ser marginalizadas a vida toda. Então a gente está pensando mesmo num sistema social de existência. A gente precisa avançar em conhecimentos dessa natureza. E às vezes entender onde acontece dominação, onde acontece a crítica, faz parte do processo da pesquisa básica. E não tem aplicabilidade imediata mesmo, não. Mas pelo menos conscientiza a gente da nossa condição enquanto seres humanos. Por isso que a gente fala que a aplicabilidade imediata não é a preocupação da ciência. Eu posso fazer uma pesquisa para descobrir uma série de violências do trabalho. E aí, ao final do meu artigo, alguém pode ler e falar assim: nossa, Felipe denunciou 4 ou 5 formas diferentes de exercício da violência dentro do ambiente de trabalho. Aí a pessoa chega e fala assim: tá, você criticou, mas e aí? Eu falo: mas eu não tenho que ter essa preocupação do e aí. Já que você isso te incomodou tanto, esse e aí, então cabe a você, enquanto cientista, achar a solução. Lembra que a ciência é a inteligência coletiva? Então eu não tenho a obrigação de responder tudo. Eu tenho a obrigação de responder aquilo que eu me propus a responder. Existem formas de violências? E aí eu identifiquei algumas, sim, identifiquei que existem, mostrei como acontecem esses mecanismos e respondi a pergunta que eu me propus. Agora, a partir daí, enquanto coletivo, pode vir alguém que fala: olha, o estudo de Felipe ele identificou que existem violências. Então, a partir de agora, cabe a mim, eu vou tentar responder da seguinte forma: como a gente pode superar essa questão das violências, como a gente pode melhorar esse cenário de violências, como a gente pode criar novas tecnologias de gestão que permita que essa violência não aconteça. Então, uma pesquisa, ela pode gerar conhecimento sem pensar no mercado. E aí, às vezes, o mercado simplesmente pega essa pesquisa e identifica ali uma oportunidade e o próprio mercado processa. Então, isso não é uma preocupação, aí tem que ser aplicado. Então, todas as vezes que você chegar e ver alguém falando, a pesquisa é útil ou não é útil, pense, essa pessoa não entende de ciência. Essa pessoa não entende de ciência. Por quê? Porque o propósito da ciência é o avanço da inteligência, é o avanço dos conhecimentos, da nossa aproximação com o real. Então, uma pesquisa, ela tem que atender à vocação dela, que é responder o problema de pesquisa que ela se propôs a responder. Tá? E para isso, a gente tem alguns tipos de pesquisa. A gente tem 3 aqui elencados no livro do Gil, que são as pesquisas exploratórias, as descritivas e as explicativas. Exploratória é quando é um fenômeno novo, tá? É um fenômeno novo que a gente tem pouco conhecimento. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa exploratória sobre o cotidiano e a rotina dos médicos que trabalham na linha de frente de Covid. Eu posso ir lá e fazer o relatório, eu posso fazer o diário, eu posso fazer várias entrevistas, eu posso fazer observação.
E aí, enquanto isso, eu vou explorando esse fenômeno, eu vou anotando as particularidades desse fenômeno, eu vou compreendendo, né, eu vou me familiarizando com esse objeto para que a gente consiga levantar uma base de conhecimentos, pelo menos inicial, que dê a gente algum nivelamento em relação àquele fenômeno que a gente ainda não está familiarizado. Então, esse é um fenômeno que a gente não tem ainda estudos que mostram o cotidiano, a rotina dos médicos na linha de frente do Covid. E isso é uma pesquisa sobre a dimensão do trabalho nas organizações. A gente, se você pensa em termos de administração, esse é um tipo de trabalho, se você gosta, por exemplo, de gestão da saúde, se você vai gostar, se você gosta dessa dimensão de estudar o trabalho, gestão de pessoas, você pode ver a questão da gestão da crise, o momento de crise, como a organização se articulou, qual foi o background que ela deu para os médicos, como que os médicos assumiram a responsabilidade pelas vidas, quais são as representações que a gente tem, o hospital se sente responsável, qual é o peso na carga mental da cabeça mesmo dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, como é que eles se sentem a cada morte, como é que eles se sentem inseguros ou seguros a respeito do atendimento da doença. Sabe? Quando eles estão na iminência de tratar uma ameaça que pode até mesmo ameaçar a vida deles, e mesmo assim eles vão. Entendeu? Então, assim, essas representações, esse cotidiano do trabalho, esse é um tipo de pesquisa que a gente não tem ainda, e é um exemplo. Então, esse tipo de pesquisa exploratória é interessante porque ele desenvolve, ele esclarece ideias de coisas que a gente ainda não tem um conhecimento minimamente consolidado a respeito do assunto. Já pesquisas descritivas, ele visa analisar um objeto que a gente já conhece. Por exemplo, o trabalho do médico, vamos supor que a gente já tem uma pesquisa do cotidiano, do trabalho dos médicos. Então, a gente vai descrever as características desse objeto. Né? Então, a gente vai fazer uma análise com profundidade, das características desse objeto, vai fazer pesquisas quantitativas, podem ser feitas pesquisas qualitativas, descritivas, que a pessoa vai relatando especificamente as características do objeto. O quantitativo vai ser os padrões que você vai analisar. Tá? Então, quando você já tem um volume de conhecimentos razoável a respeito do assunto, uma pesquisa descritiva vai servir para aprofundar e dar mais conhecimento a respeito daquele assunto. Aí vai entrar com profundidade nas características do objeto mesmo. Tá? Então, aqui a gente entra com maior profundidade nas propriedades do objeto, na explicação do funcionamento das rotinas e dos procedimentos, na explicação com maior profundidade mesmo de cada uma dessas características que vão permear aquele fenômeno que a gente está analisando. Então, exploratório é quando a gente ainda não conhece e a gente vai, então, explorar, né, conhecer um pouco desse objeto. E a descritiva vai ser para trazer um maior nível de conhecimento de algo que a gente já tem alguma noção a respeito do assunto e a gente vai descrever com maior detalhe. Então, se a exploratória é para conhecer, a descritiva é para aprofundar um pouco mais o conhecimento que a gente possui sobre aquele objeto. Já as pesquisas explicativas, via de regra, essas pesquisas elas, se forem qualitativas, elas têm que ser muito bem fundamentadas, mas, via de regra, elas são quantitativas, porque elas explicam relações causais entre objetos, entre fenômenos diferentes. Por exemplo, tentar relacionar a motivação do ser humano ao nível salarial ou às condições de limpeza do ambiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o nível de satisfação com o trabalho e vai analisar o nível de motivação e o nível de satisfação com a higiene e com a remuneração. E a gente, estatisticamente, vai tentar identificar se existe alguma correlação estatística entre essas variáveis. Na medida que, se for diretamente proporcional, por exemplo, quanto maior o nível de satisfação com a higiene do lugar, maior o nível de motivação no trabalho. Por exemplo, se a gente identificar que a variação na satisfação é causada hegemonicamente, por exemplo, por uma variação na satisfação com a higiene no ambiente, aí nós estamos falando de uma pesquisa explicativa, porque ela cria relações de causa e efeito, né? Ela identifica qual é a natureza das relações entre os fenômenos. E aí a explicativa, ela recebe esse nome porque ela explica os porquês. O porquê que a motivação dentro do trabalho aumentou, por exemplo. O porquê que a motivação caiu. Então, quando a gente está falando de pesquisas explicativas aqui, via de regra, a gente está falando de pesquisas que têm um cunho de estabelecer relações de causa e efeito entre variáveis ou entre fenômenos diferentes. Ok?
Então, a pesquisa, no momento da operacionalização, ela tem que seguir um protocolo de ação. Então, você tem que, enquanto pesquisador, eu gosto de dizer assim, se você vai entrar no campo, por mais que você conheça muito o campo, vamos supor que os rapazes aí querem estudar gestão desportiva, né? Os rapazes ou as moças. Vamos supor que uma moça específica aí da turma gosta muito de futebol. Eu tenho esse exemplo na vida real. Eu trabalho com uma que é assim, com uma pesquisadora que é assim. Ela gosta muito de futebol. E aí ela tem muito conhecimento sobre gestão desportiva, gestão de clubes. Ela acompanha notícias, ela tem leitura sobre o assunto, ela conhece pessoas que trabalham com dirigentes, né, que trabalham com dirigentes de clubes. Então ela tem já uma familiaridade com o objeto. A partir do momento que ela vai entrar no campo para estudar esse campo, ela tem que buscar manter-se objetiva e observadora. E como faz isso? Imagina que você não sabe nada a respeito do objeto. Livre-se totalmente de todas as pré-noções que você possui a respeito desse objeto. Então, o que você vai fazer? A partir de agora, você, enquanto pesquisador, você tem que avançar para o campo como se você não soubesse nada a respeito do assunto, como se você fosse descobrir tudo do zero. E a partir daí, nesse manter-se objetivo e observador, você se afasta emocionalmente, subjetivamente um pouco do seu objeto, para tentar ter uma objetividade maior no momento de analisar, de ler. Aí você talvez consiga enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar. Então, esse exercício de manter-se distante do objeto, ele é importante para manter um certo padrão de neutralidade do pesquisador. Claro que a neutralidade absoluta não é possível, mas um certo padrão de neutralidade analítica, pelo menos, né? De você ter a capacidade de analiticamente conseguir se deparar com o objeto de uma forma um pouco mais neutra, um pouco mais objetiva, tá? Por isso, você tem que buscar o máximo que você consegue de neutralidade. É o máximo que você consegue, tá? Porque, como eu já falei, não é possível 100% das vezes. Por exemplo, muitas pesquisadoras analisam, por exemplo, violência contra a mulher. É possível para uma mulher ver outra mulher sendo completamente violentada dentro do ambiente doméstico, com marcas de agressão física, com marcas de humilhação moral, e ela se sentir completamente neutra a respeito do assunto? É possível. É possível que um pesquisador veja uma criança relatando episódios de violência sexual, de violência física, e a criança chora, e a criança fica sem graça. É possível para um pesquisador manter-se neutro diante disso? Não, porque em algum nível ele vai sentir raiva. Ele vai sentir raiva. Os criminólogos, aqueles que estudam a sociologia do crime, eles buscam entender as razões e causas do crime para que a sociedade consiga se articular para evitar esse crime. Existe algum jeito da gente entender um pouco sobre o crime sem conversar com os criminosos? Sem conversar com as vítimas dos criminosos? Sem ouvir relatos de agressão? Sem ouvir relatos da pessoa que ela explica como ela assassinou outra, como ela esquartejou o corpo da outra? Falando isso com certa frieza, às vezes, né? Entendendo a dimensão da psique, entendendo a patologia social, entendendo a psicopatia do sujeito. Existe um jeito, alguma forma de você ficar completamente neutro? Não. Mas você tem que buscar esse exercício de autocrítica. Será que isso não sou eu perdendo a cabeça e atribuindo raiva a esse sujeito? Será que isso não sou eu vendo a criança em vulnerabilidade, então exercendo a minha revolta? Então você precisa ter muita maturidade para você se afastar simbolicamente, subjetivamente, perdão, do objeto, para que você consiga ter uma capacidade de ler aquele objeto e conseguir dar uma análise um pouco mais isenta, né? Um pouco mais, como é que eu posso dizer isso? Um pouco mais estruturada metodologicamente, tá bom? Não é a melhor palavra não, mas eu acho que o objetivo é vocês entenderam. E esse envolvimento, então, vai se dar por várias maneiras. Vai se dar por observação direta, você vai lá e observa o fenômeno acontecendo. Você pode ter a observação participante, né? Você pode ter que é observar, você vai lá e participa, e você pode ter a pesquisação, por exemplo, né? Nós vamos analisar cada um desses elementos de pesquisa qualitativa, né, com maior profundidade a partir agora da aula 3, tá bom? Então a gente vai sair agora dessa dimensão da pesquisa,
genérica, e aí a gente vai adentrar no universo da pesquisa qualitativa multiparadigmática, que é o tema da aula de hoje. Então, as etapas da pesquisa, via de regra, são formulação de um problema de pesquisa, que é fundamental, a pergunta que a pesquisa vai responder, a construção de hipóteses ou determinação de objetivos, tá? E aí você vai colocar os objetivos geral, o objetivo específico, vai criar hipótese, caso o seu trabalho seja quantitativo, né? Porque você vai submeter ao teste de hipótese. Você vai delinear o escopo dos procedimentos, como você vai coletar, como você vai analisar, e você vai operacionalizar esses conceitos e variáveis. Você vai identificar, olha, eu vou analisar a motivação. O que na motivação? O que dentro do construto motivação eu vou analisar? Quais variáveis envolvem a motivação? Dentro da motivação, por exemplo, se eu pego o modelo de Maslow, né, a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, dentro da motivação eu tenho vários fatores. Eu tenho fatores de necessidades básicas de segurança, eu tenho necessidade de realização pessoal no topo. Então, você vai ter uma série de variáveis que vai compor esse construto motivação. Dentro desse construto, quais variáveis você vai utilizar para você analisar? Quais dessas variáveis você vai estar fazendo uso para identificar dentro do campo de análise? Tá? Então, você tem que delimitar como você vai operacionalizar a sua análise, a sua leitura das variáveis teóricas que você vai utilizar. Então, quais fatores que você vai buscar fazer uma leitura um pouco mais profunda? A partir daí, você também vai fazer a seleção da amostra, tá? A seleção da amostra, se você tiver uma amostragem, a amostra pode ser probabilística, aleatória, pode ser não probabilística, pode ser por conveniência, por acessibilidade, né? Então, a amostra probabilística é quando ela é completamente aleatória dentro da amostragem, do cálculo de amostragem de populações finitas e infinitas. Isso aí tem lá no livro, tá? Então, cálculo de amostragem, eu tenho até uma planilha que eu repassei para vocês que ajuda vocês a calcular a amostra em populações finitas ou em populações infinitas, tá bom? Então, a seleção da sua amostra, né, do seu recorte de dados, passa a ser uma dimensão muito importante do trabalho para garantir a replicabilidade do trabalho, a validade, a confiabilidade dos seus dados. Então, você vai fazer um instrumento de coletas. Se for entrevista, você vai fazer o seu guia de entrevistas com as perguntas ou com os tópicos que você vai abordar. Ou pode ser, por exemplo, um questionário do tipo survey, caso você queira fazer um levantamento de informações a partir de dados quantitativos de questionários, que podem ser aplicados na internet, pode ser aplicados presencialmente, depende de qual é o design de pesquisa que você quer fazer para você coletar os seus dados. E aí você vai para a fase de coleta de dados, em que você vai levantar os dados e depois você vai analisar esses dados com calma, e aí você vai fazer a análise e interpretação dos resultados obtidos e assim a redação do relatório final. Via de regra, quando a gente está falando de pesquisa quantitativa, a maior dificuldade é você ter um bom instrumento de coleta, um questionário que não tenha dubiedade, porque às vezes as pessoas leem a pergunta e entendem outra coisa, né? Então, você ter a dubiedade do questionário, isso é um problema sério. Então, você tem um questionário validado com um bom instrumento de pesquisa e depois o problema é conseguir as respostas, porque as pessoas nem sempre têm paciência para responder questionário. E pelo fato delas não terem paciência para responder questionário, muitas vezes você demora muito tempo para obter respostas, você demora muito tempo para obter resultados. Agora, uma vez que você tem um bom instrumento de coleta validado e conseguir as suas respostas, a análise ela tende a ser mais rápida e mais objetiva, porque é só você rodar os testes estatísticos, ver os resultados e interpretar esses resultados. Então, a análise no momento quantitativo, ela tende a ser muito mais rápida e fácil. Porque uma vez que você pegou os seus questionários, você tabulou as respostas e você jogou no software de análise estatística, um Minitab, um SPSS, por exemplo, a partir daí é só pedir os relatórios, aí ele já dá os gráficos, ele já dá os testes estatísticos, ele já vai te dar tudo certinho para que você consiga fazer a sua análise final, né, que é você mostrar onde é que você conseguiu encontrar aspectos interessantes e como isso traz implicações para a discussão que você estava se propondo a fazer. Na pesquisa qualitativa é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você não tem questionários, você tem relatos. Você tem anotações, você tem entrevistas transcritas, você tem o texto, você tem o contexto, você tem a intencionalidade do agente. Então, o trabalho da pesquisa qualitativa,
ele tende a demorar mais nas duas fases. Ele demora tanto no momento da coleta, porque você demanda inserção no campo, demanda entrevista, demanda conhecimento do campo, e demanda também você depois ter esse exercício interpretativo, de você revisitar essas entrevistas várias vezes, de você tentar fazer um exercício de interpretar essas entrevistas, o que elas queriam dizer, o que a gente pode descobrir, o que a gente pode inferir a partir dessas falas, o que dentro dessa fala a gente pode encontrar de útil, né? O que está oculto aqui dentro da fala, o que a gente pode extrapolar a partir dessa fala. Então, o exercício interpretativo ele demora mais tempo, às vezes ele demanda um pouco de maturação. Então, pesquisas qualitativas em profundidade, elas tendem a demorar um pouco mais para serem feitas, né? Tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa, ao final, geram um relatório final. E com esse roteiro de pesquisa, com essas etapas, o que você é capaz de entregar no final? Você entrega uma pesquisa replicável. Você entrega um conhecimento replicável. Que se alguém resolver fazer de novo os mesmos procedimentos que você fez, espera-se que ele chegue nos mesmos resultados. Espere-se que ele chegue nas mesmas conclusões. Espere-se que ele possa ter alguma divergência, claro, ele pode ter uma divergência ou outra, mas que, em certa medida, o seu conhecimento replicável, ele permite com que a gente consiga ter um lastro para aquela verdade que você produziu. E com base nessa verdade que você produziu, você alcança o seu resultado desejado de pesquisa, tá? Que é um conhecimento com lastro, com metodologia, com robustez. Tá? E a partir dessa robustez, dessa procedimentalização da sua pesquisa, você consegue trazer uma confiabilidade para as análises e leituras que você fez. Ok? Então, era esse o tema, né, de encerramento da nossa aula 2. E a partir de agora, a gente passa para a avaliação mesmo, agora para a pesquisa multiparadigmática em estudos organizacionais. Então, a literatura de hoje da bibliografia de referência. Nós vamos ler os 4 primeiros capítulos do livro de Burr Morgan, tá? Sociological Paradigms and Organization Analysis, Elements of the Sociology of Corporate Life, que é um dos trabalhos seminais. O modelo hoje de Burr Morgan que a gente vai ver é um modelo que deriva da obra desses autores, então essa aí é a obra original. Tá? Está disponível para vocês no drive de leitura. E os trabalhos, né, os capítulos de Vieira e Boeira, Estudos Organizacionais, Dilemas Paradigmáticos e Abertura Interdisciplinar. E da outra monta, Silva e Roman Neto, Perspectiva Multiparadigmática dos Estudos Organizacionais. Ambos os capítulos no livro da Silva, Godoy e Bandeira de Mello, Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, Paradigmas, Estratégias e Métodos. Então, a partir de agora, a gente vai avançar nas metodologias qualitativas de pesquisa, ok? Bom, o que é a abordagem multiparadigmática dos estudos organizacionais? Com o surgimento da modernidade, que a gente tinha conversado até então sobre o surgimento de um conhecimento científico, né, surge a chamada sociedade racional e científica. Essa sociedade racional e científica, ela rejeita esse pressuposto do conhecimento advindo de Deus, que isso vai gerar esse movimento, né, do iluminismo, que a gente já tratou, inclusive, na última aula, que é a ideia de que Deus não é a resposta. A gente precisa ter a resposta a partir da nossa capacidade racional de procurar essas respostas. Então, o iluminismo, ele joga uma luz, não na fé, que é cega e autorreferente, mas ele joga uma luz na capacidade do ser humano de exercer a razão, de pensar, de conhecer, de interpretar, de refletir sobre o assunto, de criticar o assunto e, a partir daí, avançar na sua própria capacidade intelectual. Então, a ratio humana, né, a razão humana, ela passa a ser o centro do pensamento iluminista, da nossa capacidade de conhecer, da nossa capacidade de raciocinar e de descobrir o real por nós mesmos. Então, a ciência, como movimento, ela floresce nessa modernidade iluminista. Então, quando a gente está falando de modernidade, a gente está falando do advento do iluminismo até os dias atuais. Hoje a gente até fala de pós-modernidade, né? Mas o movimento hoje da modernidade é exatamente esse movimento de que nós somos capazes de dominar a natureza, nós somos capazes de conhecer as leis da natureza, nós somos capazes de manipular a genética, nós somos capazes de manipular a natureza, a física, a química, e assim
observando e conhecendo sobre o universo, nós temos a capacidade de transcender a nossa própria existência enquanto seres intelectuais e racionais. Então, a ciência, quando ela floresce, ela se separa um pouco da filosofia, ela se separa da nossa capacidade de pensar a nossa própria existência, da nossa subjetividade, da nossa capacidade interpretativa, para tentar buscar se existe um real mesmo. O trabalho da ciência vai ser descobrir esse real. Tá? Então, essa separação, ela gera uma representação mecanicista e matematizada da natureza. Por que essa representação passa a ser tão importante? Inclusive hoje nas ciências sociais. Porque a matemática ela é objetiva, a matemática ela não vem com juízo de valor, ela não vem com crenças prévias, ela não vem com religião. A matemática é a objetivização da vida. Então, tudo da matemática é a representação do que a gente afere no real, do que a gente vê a partir do real. Então, se a gente tem um dedo, a gente observa, a representação matemática é um dedo. Com 2 dedos, a gente já tem uma correspondência disso do real. Então, a gente cria esse sistema de símbolos matemáticos como uma forma de a gente trazer para o plano da análise objetiva essas existências. E, a partir daí, a matematização da vida e a mecanização da vida, da natureza, elas começam a ser muito desejáveis para o movimento científico que visa compreender as leis, as equações da vida. Então, a ciência, por muito tempo, ela recebeu essa característica de ser chamada de ciência em função do nível de matematização do conhecimento. Por isso que a gente fala, então, que a filosofia, a parte subjetiva, a parte criativa, a parte filosófica, em que a gente começa a pensar, a criticar, a entender os vários pontos de vista a respeito do assunto, tentar fazer a linha do argumento mais lógico, tentar, a partir da argumentação, compreender as nossas limitações, isso tudo foi relegado para o campo da filosofia. Para o campo da ciência, ficou a medição do real. Essa ideia de que a gente é capaz de descrever os fenômenos com objetividade e consegue, com a matemática, representar e assim dominar essa realidade e essa natureza. E a partir daí, então, ficou naturalizada a relação entre tudo aquilo que era natural e objetivo e aquilo que era humano subjetivo. Então, a gente passou a entender que a ciência, o que era científico de fato, era só aquilo que era da natureza, chamadas hard sciences, né? Hard sciences, ciências mais duras, que visam analisar com objetividade a natureza. Analisar a elétrica, a mecânica, a termodinâmica, a química, a biologia, né, compreender, a partir do argumento biológico, como funcionam os órgãos humanos. Tudo isso passou a ser natural. E tudo aquilo que era humano, por exemplo, o poder político exercido por um agente, né, o aspecto emocional do ser humano, a questão da interpretação da linguagem, da comunicação, da expressão da afetividade, né, as relações de elo do ser humano consigo mesmo, com a sua história, com seus conhecimentos, a dinâmica de cultura dentro da organização, a criação de hábitos, tudo isso passou a ser relegado como uma forma muito subjetiva, porque cada um dava uma interpretação. Então, tudo que passou a ser natural e objetivo passou a ser científico, e tudo que é humano subjetivo passou a ser analisado a partir do campo da filosofia. Daí que muita gente fala e questiona até hoje se a administração, se a economia, se o próprio direito, se a sociologia são ciências de fato. Porque ciência para esse grupo moderno é só aquilo que a gente consegue comprovar objetivamente a partir das leis da natureza. Mas como é que você vai comprovar uma lei última e final sobre o comportamento do ser humano se ele é completamente imprevisível? Então, pelo fato de ser o humano e o subjetivo serem tão imprevisíveis e tão erráticos, tão caóticos, né, a ciência se interessou mais por essa ideia do natural objetivo. Então, Galileu, Newton e vários físicos, eles viam na natureza essa equação a ser desvendada, enquanto que a sociedade não era possível de explicar por meio da equação. E que bom que não é, né? Porque a partir do momento que for, todos nós vamos viver dentro de prisões criadas especialmente para nós, para que a gente viva a vida sem nenhum grau de liberdade. Que bom que a gente tenha crítica, que bom que a gente em algum momento discorda, que bom que em algum momento a gente pensa de forma diferente, porque é exatamente isso que garante a gente o nosso caráter orgânico. Só que para a física, para a química, para a biologia, isso aí já era possível a gente pensar, uma equação que seria a lei do universo, esse conhecimento transcendental. Tá bom? Então, estressando um pouco mais essa ideia, que bom mesmo que o ser humano ele não
é tão previsível. Porque a partir do momento que a gente consegue ser completamente gerenciado, a gente não só perdeu a nossa liberdade, mas a gente perdeu a nossa capacidade de encontrar a nossa felicidade. A gente vai viver a vida toda sendo guiado dentro de um determinado padrão. E isso já acontece, tá, gente? Você, por exemplo, você não escolhe estar vestido. Você aprendeu desde cedo que você tem que se vestir, você sofre sanções se você não se vestir, e você tem que se vestir dentro de um padrão de moda, porque senão você também sofre essas sanções. Então, você é passível de ser completamente influenciado pela moda. Então, você se realiza por meio da idealização de outras pessoas. Entende? Então, você é guiado na sua felicidade. Você não trabalha porque você quer. Você não estuda porque você quer. É porque a sociedade se organizou e te deu opções. Essas opções que a sociedade te deu, você aprendeu a lutar dentro dessas opções para que você viva e consiga sobreviver. Porque dentro da sociedade que a gente vive, não tem outro jeito. Imagina se eles encontrassem um jeito objetivo de fazer isso. Eu sou muito crítico hoje da neurociência por causa disso. Porque a neuroscience hoje, ela visa estudar a química do cérebro e analisar o nosso cérebro enquanto um órgão capaz de ser regulado. A partir do momento que eles conseguem controlar a química do nosso cérebro, eles vão conseguir manter a gente feliz a vida toda, mesmo que essa felicidade não seja genuína. Por meio de alguns estímulos elétricos, o tempo todo você vai estar feliz. Por meio de alguns estímulos elétricos, eles podem te convencer a comprar produtos, ainda que você não precise e você não queira. Então, a completa manipulação do cérebro, enquanto neurociência, então a crítica muito pesada aí que eu vejo para os administradores, inclusive que estudam neurociência do marketing, é que essa galera ela vai para dentro do laboratório e começa a testar o ser humano, ó, com a cor vermelha. Quais são as áreas do seu cérebro que começam a ficar estimuladas? Com a cor verde. E com isso eles conseguem entender como que o cérebro associa cores ao desejo de comer, como é que associa cheiro a um desejo de aquisição. Quando eles fazem isso, olha o nível da coisa. Quando eles conseguem fazer isso, eles conseguem planejar propagandas desenhadas cientificamente para que o seu cérebro deseje consumir. Com isso, eles estão submetendo você à violência de estímulos, para que você compre. O capitalismo está chegando nesse nível. Então chega um ponto que a gente não vai perder, a gente pode vir a perder a completa autonomia do nosso próprio pensamento. O que nos faz humanos, que é a nossa capacidade de subjetividade, de criatividade, de ter sentimentos, de compadecer do outro, isso tudo vai chegar no momento que pode ser controlado, a ponto que a gente não pensa com autonomia mais. Então, para onde foi a nossa liberdade? Tá? Então, isso é uma das questões que a gente tem que aprender a criticar. Então, não é pelo fato de que o ser humano é errático, de que é um exercício fútil a gente tentar entender ele. Pelo contrário, é aí que a gente tem que tentar entender mesmo. Tentar entender como é que foi a história, as histórias, né? Entender da geografia humana, entender sociologia, psicanálise, psicologia, né? Entender antropologia, entender política. Né? Não é só aprender sobre a gestão de pessoas, mas aprender também os teóricos que pensam sobre as formas pelas quais a gente leva a nossa vida. Tá? Então, as formas que a gente leva a nossa vida, isso é muito importante para a gente compreender o direcionamento que nós estamos tomando enquanto sociedade. Enquanto que, para o lado dos cientistas mais hard, que até hoje atuam no campo da administração, eles buscam exatamente identificar essas leis e, com isso, avançar no conhecimento objetivo. Contudo, né, por mais que essas leis elas busquem ser aferidas, por mais que a pessoa tente objetivizar a realidade, para você identificar que só tem um dedo aqui, um dedo nesse frame de vídeo, você precisa observar. E essa observação ela tem que ser qualitativa. Então, ainda que você represente para o mundo da objetividade, a observação não deixou de ser qualitativa. Porque é pela observação e pela experiência que a gente infere o real. Então, a gente entende real a partir daquilo que a gente consegue ver, a partir das lentes que a gente consegue trazer para o real. As nossas interpretações, as nossas capacidades de visão. Então, mesmo nas ciências mais objetivas, existe algum nível de subjetividade, porque o ser humano, por excelência, é uma existência subjetiva. É uma existência passiva da interpretação, da criatividade. Então, a própria ciência, como a objetividade, ela também deriva de uma capacidade de percepção.
E a sua capacidade de percepção, ela só melhora à medida que você estuda, à medida que você vai tendo mais contato com o campo objeto que você está buscando analisar, conforme você vai tendo mais experiências. Então, a capacidade de percepção ela vai se aguçando com o tempo. A partir do momento que você entra no campo de administração, como essa aula é dada para o segundo período, você ainda tem menos de um ano que você começou a entrar em contato com a administração. Então, depois talvez de 10, 20 anos com a administração, você tem uma percepção muito mais aguçada do que você tem hoje, porque você está entrando agora no campo, você está conhecendo, você está se familiarizando com a linguagem, familiarizando com os hábitos, com o padrão de comportamento. Tá? Então, a sua capacidade de percepção ela vai melhorando com o tempo. E o homem, por si só, ele é perfeito pela limitação dos seus sentidos. Não dá para saber tudo. Por isso que a gente precisa de uma ciência como um movimento coletivo, porque cada um vai fazendo um pouquinho, e dentro desse esforço coletivo a gente vai avançando enquanto unidade social. Tá? Então, o verdadeiro conhecimento ele não se dá pela opinião, pela doxa, mas pela episteme. O que é a opinião, doxa? A doxa é a unidade de conhecimento no qual você acredita. É uma crença. Então, vamos pensar. O cristianismo é um conjunto de doxas. Né? É um conjunto de doxas. Então, como o cristianismo é um conjunto de doxas, está lá na Bíblia. Né? Registros sobre a submissão da mulher, sobre o uso de tecidos diferentes, o consumo específico de alguns tipos de carne. Isso tudo está lá na Bíblia. Se você é ortodoxo, porque existe a Igreja Católica Ortodoxa, né? Existe a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, existem dois papas, para quem não sabe, fica aí o conhecimento novo, né? A Igreja Católica Ortodoxa segue à risca o que está na Bíblia. Então, quando a gente fala de submissão, é submissão mesmo. Quando a gente fala de tecidos diferentes, a gente fala que é proibido mesmo tecidos diferentes. Então, eles seguem à risca, literalmente, ipsis literis, de forma ortodoxa, né, o que está escrito na Bíblia. Já na Igreja Católica Apostólica Romana, a gente tem interpretações heterodoxas, diferentes. Heterodoxas no sentido de que elas são divergentes. Ela não é exatamente como está escrito, mas é um exercício de interpretação ou de ressignificação daquilo que está escrito na Bíblia. Ok? Então, o verdadeiro conhecimento não se dá pela opinião, pela crença, mas se dá pela episteme. E o que é episteme? Diferente da doxa, que é a crença, né, a episteme é o alcance da informação por meio da ideia, da essência do objeto, da razão. Então, não é só a questão da crença, é a questão daquilo que é verificável. É do exercício de conhecer o real de forma razoável, de forma a partir da razão. Então, quando a gente está falando da episteme, a gente está falando de um universo de testes, procedimentos, de forma a usar a inteligência mesmo, não a crença cega nem a fé, mas usar a inteligência para apreender o real. É o exercício de aprender o real a partir da razão. Então, quando a gente fala de epistemologia, aí o uso da logia, né? Da mesma forma que você tem a cientologia, você tem os estudos, né? Por exemplo, de otorrinolaringologia, endocrinologia, cardiologia, esse logia aí, ó, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando dos estudos das formas de conhecer o real. Então, quando a gente vai tratar de epistemologia, que é o tema da aula de hoje, que são esses paradigmas dos jeitos de você conhecer o real, a gente está falando que existem mais de uma forma, a partir da racionalidade, da gente buscar aprender o real. Então, na episteme, a matemática ela é importante, mas ela é apenas uma etapa transitória. Ela mostra para a gente a situação, o status quo, né? Qual é a situação corrente do objeto, mas ela não aprofunda nos detalhes da observação. A matemática é apenas uma ferramenta. Ela não é a essência da ciência, diferente do que alguns modernos pensam, né? Ela é uma ferramenta, ela é um acessório. Portanto, a episteme vai ser essa junção, né, do amor e da inteligência. E amor por quê? Por causa da ideia do amor como a subjetividade humana, a criatividade, a emoção que a gente coloca, a empolgação que a gente tem em estudar o objeto, o sentimento que a gente possui quando a gente investiga um determinado fenômeno, junto com a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de pensar.
Então, é a união do conhecimento a partir da parte nossa que é racional e da parte nossa que é irracional. Então, é o raciocínio e a percepção. Enquanto a matemática ela vai ser sempre esse objeto, então a gente tem que entender que a matemática tem uma utilidade. Aqui a gente precisa, então, fazer casar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir. A matemática, ela serve para a gente aprender, para a gente conhecer o panorama das situações, o panorama dos fenômenos, conhecer com detalhes as implicações lógicas, serve para isso. Mas ela não responde tudo. Ela não responde à profundidade, o objeto na sua complexidade e nas suas várias facetas. Em função disso, a matemática ela vai ser muito utilizada e muito apropriada por pesquisadores modernos que estão interessados em fazer pesquisa para aumentar o controle sobre pessoas, sobre processos. Então, a matemática ela foi muito bem adotada no campo da administração e dos estudos organizacionais, porque o que é a administração? Não é planejamento, controle, né? Comando, coordenação, organização, POC3. Quando a gente fala que a administração, uma das funções é controlar, a matemática se mostrou muito útil para isso. Muito útil mesmo. Por quê? Porque a gente objetiviza o real, a gente vê a circunstância do real, a gente consegue manipular essas combinações do real e a partir daí a gente consegue controlar. Quando eu sei que 60% da população não estuda ou não é alfabetizado, eu já consigo ter um panorama. Quando eu sei que 40% da sociedade ainda faz um exercício religioso fervoroso, ortodoxo do cristianismo, por exemplo, isso é um panorama para a gente. Então, a matemática ela deriva exatamente desse controle. Né? O mercado usa muito da matemática, as organizações usam muito da matemática, o Estado usa muito da matemática. Então, sempre que você vê economistas, por exemplo, falando sobre o Brasil, você vai ver, porque a inflação deriva da função das variações, porque o câmbio variou em função disso, a política do Banco Central é baseada nesse dinheiro, e começa a encher de matemática lá. Eu já gosto de dizer o seguinte, meu amigo, mas isso, por mais que você possa trazer todas as matemáticas, você precisa conhecer a implicação disso no real. Não é só uma questão da matemática. É você entender qual é o efeito dessa variação matemática no mundo da vida real. Não adianta você falar que a economia está fazendo um esforço de ser equilibrada se isso demanda que pessoas morram, se isso demanda que pessoas passem fome. Então, o economicismo, né, essa ideia da economia hard, né, de usar a matemática para o Estado, para o mercado, para as organizações, a estatística, o uso das estatísticas, serve exatamente para isso, para gerar argumentos universais do que a gente deve fazer, como a gente pode controlar o comportamento de pessoas, de organizações, de empresas, como que a gente pode controlar o fluxo, o dia a dia, o cotidiano. Então, a estatística ela é muito utilizada para isso, para a gente saber o que acontece e a gente ter controle do que acontece. Tá bom? O problema da estatística, então, é exatamente esse. Ela é muito atrativa em função da mensuração, ou seja, você consegue mensurar a dimensão do fenômeno, você consegue criar uma figura mais próxima da exatidão de um sistema de relações lógicas, né? Mas você não consegue responder qual é o efeito disso, como isso se manifesta no real, qual é a condição de existência do objeto. Então, eu sigo uma linha, como eu tenho essa vocação mais qualitativa, eu sigo essa linha de que não adianta você ficar falando de variáveis macroeconômicas, estruturação da oferta de moeda, de fluxos de importações e exportações, de PIB, né, dos indicadores do desenvolvimento e desempenho econômico, se isso na prática não se traduz em pessoas vivendo com o mínimo de dignidade. Se isso não se traduz em pessoas vivendo com o mínimo de dignidade. A partir do momento que, no mundo do real, a gente vê que a quantidade de mendigos na rua aumentou, que a quantidade de pessoas sem ter o que comer aumentou, que o sistema de saúde está precarizado, que o sistema de educação também está precarizado, né? Quando a gente fala simplesmente da economicização da vida, né, a gente sofre um problema de perder a capacidade do olhar qualitativo, do porquê nós estamos indo para esse caminho, por que nós estamos fazendo isso.
Porque comida, nós somos, enquanto humanidade, capazes de gerar para todo mundo. Então, por que está faltando para alguns? Entende? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar crítico. A gente tem que ter esse olhar crítico para o real. Tá? Então, o qualitativo ele vai trazer isso. Ele vai se aprofundar no como, no que. Enquanto que o quantitativo vai pensar no quanto, né? Sempre vai pensar no quanto, o quanto algo é influenciado, o quanto algo se manifesta. Né? O qualitativo vai pensar em mais dimensões, ele vai pensar no como, no qual, em quais condições, de que maneira, de que forma. Né? E isso é importante para vocês entenderem também, porque isso se reflete no seu problema de pesquisa, se reflete na pergunta que você vai ter que responder. Né? Se você faz uma pergunta do tipo como acontece o fenômeno X, essa é uma pesquisa de natureza eminentemente qualitativa. Ok? Então, essa capacidade de capturar a essência deriva das condições do sujeito pesquisador. Então, quanto mais você estuda, mais você tem contato com aquilo, maior a sua capacidade de aperfeiçoar a sua percepção a respeito do objeto. Porque o sujeito, você enquanto pesquisador, também não é um ser sem história, sem valor, sem cultura. E a realidade é moldada pelos olhos de quem vê. Talvez, se você observar o mesmo objeto que eu observo, talvez você vai enxergar coisa que eu não sou capaz de enxergar. Porque ao longo da sua história você teve contato com outras experiências. Então, mesmo nas pesquisas matemáticas, a gente vai encontrar essa divergência entre os sujeitos, em função da percepção que eles possuem do real, em função da história que eles apresentam também, em função das experiências que eles viveram, e por aí vai. A revolução científica, então, vai provocar esse renascimento dessas ciências particulares, né? Que seriam essas ciências que lidam com fenômenos naturais. O ser humano ele passou a ser visto como um fenômeno observável. Então, a própria sociologia é muito forte nisso. Tudo que passa a ser mensurável, quantificável, ele passa a ser visto como científico. Então, na realidade, as ciências sociais elas surgiram a partir da matematização da vida do homem. E hoje a gente meio que está superando isso. Não dá para você matematizar tudo. Você tem que entender a partir da lógica, do argumento, da interpretação. Né? Então, hoje a gente vê muita pesquisa sociológica, econômica, pesquisas de ciência política, pensando mesmo a partir das estatísticas, pensando sobre as estatísticas da sociedade, pensando na mensuração, na quantificação, nas relações de causa e efeito dos testes estatísticos relacionados aos dados. Então, a ciência cresceu a partir dessa matematização. Só que desde da quebra, né, dessa estrutura da modernidade, dessa reinterpretação do universo como complexo, né, que a gente se reconhece enquanto seres humanos, a gente tem visto um pouco mais de limitação nesse sentido. Então, o que é subjetivo, de percepção, que foi visto como ser humano, e provido de sentimento, ele passou a ser visto, como eu já tinha explicado para vocês, de uma forma não científica. E essa visão dominante gerou o grande paradigma ocidental, de que só existe uma verdade, a verdade objetiva. Então, duas correntes opostas dentro do campo de estudos da epistemologia foram criadas, né? Uma anulando a outra. Quais são? Né? O primeiro é o positivismo, que é o do lado direito, tá? O direito, que é o objeto, o corpo, a matéria, a quantidade, a causalidade, a razão, o determinismo, a essência. Tudo isso passou a ser visto como ciência. Do lado esquerdo, a gente tem a hermenêutica, né? O interpretativismo, né? Que é a nossa dimensão humana da interpretação dos fatos. Aqui a gente tem o sujeito, a alma, o espírito, a qualidade, a finalidade, o sentimento, a liberdade, a existência. Enquanto que de um lado a gente pensa que nós somos todos ligados pelas leis do universo, né? Do lado do positivismo, do lado direito, do lado esquerdo, a gente pode construir a realidade, a gente pode reinterpretar a realidade, a gente pode remoldar a realidade. Por isso que a gente vê que, em vez do determinismo, a gente está ligado à liberdade, à nossa existência enquanto seres humanos. Então, são dois campos completamente opostos. Né? Um campo qualitativo, derivado da filosofia, que visa entender esse real a partir da experiência humana, e outro campo mais objetivo que passa a ser chamado, por exemplo, por alguns críticos, por exemplo, mais religiosos, falam que a ciência ela só serve para ser ciência se ela for racional, determinista, que busca relações de quantidade, de causalidade e que não entra nessa seara do ser humano, não entra nessa seara da percepção.
Até porque esse campo da esquerda, da filosofia, vai criticar profundamente também essa interpretação do real a partir da religião. Então, vai criticar os hábitos religiosos. Então, cria-se uma guerra hoje filosófica, uma guerra hoje de epistemes, uma guerra que até hoje a gente não resolveu. Então, você vai ver muita gente aí falando sobre, discorrendo sobre o que é ciência, sobre o que não é, dizendo que, por exemplo, a história como ela é contada não é contada de forma científica. Então, vai questionar porque a história, a sociologia, ela cria militantes, né, por exemplo. A gente vai ter esse tipo de argumento. Okay? Esse grande paradigma ocidental vai ser essa polarização do que é humano e do que não é humano, então. Essas pequenas células vão se traduzir em paradigmas e vão concorrer entre si. Então, por exemplo, você tem aqui esse paradigma da liberdade e do determinismo que eu expliquei para vocês. Do lado direito, o determinismo vai dizer que nós não temos opção em relação às leis do universo. As leis do universo estão aí, existem e acabou. Então, a gravidade vai sempre existir e acabou. Já do outro campo, do sujeito da liberdade, ele mostra para a gente o seguinte, que a gravidade é uma forma de enxergar esse fenômeno. E que se a gente encontrar outras formas de enxergar esse fenômeno, formas mais criativas, talvez chegue um momento que a gente consiga manipular a gravidade. Talvez seja uma possibilidade que a gente consiga simular ambientes com gravidade zero. Porque a gravidade também é uma questão de interpretação, ela não é absoluta. Então, por exemplo, a física quântica, ela deriva exatamente desse movimento de reinterpretação dos elementos da física, né, da física tradicional. Então, quando a gente fala de física quântica hoje, é a reinterpretação desses fenômenos a partir da dinâmica de conhecer, de aprender o real. Ok? Da mesma forma, até a própria relatividade do Einstein, né, é uma reinterpretação da física newtoniana. Então, o Einstein divergiu, né, de algumas premissas da física newtoniana e trouxe a dele, demonstrando que existe uma certa relatividade nas leis da natureza. Então, isso é interessante para a gente entender que mesmo a natureza objetiva, ela não é passível de simplesmente de ter uma interpretação única e acabou. Não, ela também pode ser reinterpretada, reconhecida, porque ressignificada, porque assim a gente pode encontrar formas alternativas de trabalhar com a natureza também. Ok? Então, observe, do determinismo para a liberdade. Os dois são paradigmas, o paradigma do determinismo e o paradigma da liberdade. Paradigma vai ser essa constelação transitória de crenças, de valores e técnicas compartilhadas. Você vai acreditar em alguns paradigmas. Esse exemplo que eu dei para você. Você acredita que as leis da física é uma só e acabou? É nesse paradigma que você se ancora? Ou você se ancora no paradigma da relatividade, da reinterpretação, por exemplo, da física quântica, de que um dia a gente é capaz de reinterpretar esses fenômenos da natureza e assim conseguir outras formas de explorar benefícios, outras formas de reorganizar ou reordenar a natureza? Então, depende de qual paradigma você se ancora, qual paradigma você tem como certo. Então, é exatamente essa guerra entre os paradigmas que o Thomas Kuhn, né, vai dizer que eles estão sempre brigando entre si, e o paradigma do determinismo vai ter seus seguidores, o paradigma da liberdade vai ter seus seguidores, e esses seguidores vão entrar em confronto entre si. Então, o paradigma é uma crença que luta com outras crenças para ver quem tem mais seguidores. O paradigma vencedor vai ser aquele que conseguir convencer mais pessoas. Por isso que a gente fala que o paradigma dominante é a crença que se possui até determinado ponto como a mais acertada, até surgir um novo paradigma que consiga convencer mais pessoas. Porque todo conhecimento ele é composto por esses furos, né, que criam essas tensões. O furo é que um paradigma ele nem sempre responde tudo. Então, eventualmente, esse paradigma da liberdade, esse paradigma do determinismo, eles podem ser substituídos por um terceiro paradigma que surja e que comece a conseguir conquistar mais seguidores. Então, essas tensões pressionam por conhecimentos, por paradigmas melhores. O fato de ter uma guerra entre determinismo e liberdade é justamente o que garante que a gente está avançando na discussão entre determinismo e liberdade. Então, a pesquisa vai gerar novas respostas que vão evoluir para novos paradigmas, e esses paradigmas, conforme vão adquirindo seguidores, vão avançando no conhecimento científico, e com isso a gente vai criando uma hierarquia de conhecimentos superiores, que
para os físicos mais ortodoxos, agora vocês entendem o que significa ortodoxo, né? Para os físicos cientistas mais ortodoxos, né? Vai impedir a coexistência pacífica de várias interpretações. Porque para essa galera vai existir uma interpretação racional, real, a melhor de todas. E o fato de existir exatamente essa ideia, olha aí o nível da filosofia, gente. Exatamente existir essa ideia de que um conhecimento é melhor do que o outro, de que um jeito de pensar é melhor do que o outro, é que impede a coexistência do pluriverso, de várias ideias diferentes coexistindo. Então isso deixa de ser democrático. Então eu entendo isso como negativo. E por quê? Porque nessa luta pelo conhecimento absoluto e supremo, a gente vai marginalizando vários outros conhecimentos. Quer um exemplo prático da vida? Como isso acontece? O fato da química avançar nas pílulas de remédio, faz a gente hoje consumir essas balinhas, essas pílulas de remédio, praticamente todos os dias, em vez da gente ir para uma alimentação natural e saudável. Por quê? Porque cientificamente está comprovado que essa pílula vai fazer efeito. Então, em vez da gente ir tentar com frutas, tentar com verduras, com vegetais, com ervas, com raízes, que é natural, a gente vai direto. Em vez de tentar o chazinho da vovó, a gente vai direto para o remédio. E aí a indústria farmacêutica se agiganta, a gente vai ficando cada vez mais dependente das pílulas, enquanto sociedade a gente vai se transformando para uma coisa mais industrializada, mais artificial. A gente perde o desejo de criar uma alimentação natural, de buscar fazer bem para o corpo a partir da interação com a natureza, porque o nosso corpo é biológico, a natureza também é biológica, e a gente está alimentando nosso corpo com química. Entende? Então, assim a gente rejeita o conhecimento indígena das raízes da terra, a gente rejeita conhecimentos tradicionais, sempre em prol de um avanço de uma indústria que cresce cada vez mais vertiginosamente, que é a indústria farmacêutica. Chegar num ponto que daqui a uns dias a gente está comendo cada vez menos, comendo só coisas mais industrializadas, menos naturais e só tomando remédio, só na base do remédio. Então, olha qual que é o problema disso na prática. Quando a gente vê na prática essa ideia de que o conhecimento ele é superior, ele é o melhor de todos, é que a gente perde a diversidade e outras possibilidades virtuais da gente conhecer. Isso acontece também com o nosso sistema econômico. Como é que a gente vai conseguir ir para além do capitalismo se hoje a gente só consegue pensar no capitalismo? Se a gente não consegue pensar em sistemas sociais em que a gente pauta as nossas relações pela solidariedade, pelo senso de responsabilidade com o outro, pelo senso de cuidado com o outro. No capitalismo é cada um no sua, cada um cuidando de si, dentro do individualismo. Você vai e trabalha para você produzir para si, no máximo para sua família, mas é si por si. Então a gente perde muito no senso de empatia. E os teóricos economistas liberais capitalistas vão falar exatamente isso, né? Que bom que é assim, porque esse é o melhor sistema. O melhor sistema é cada um por si e a gente só interage uns com os outros, mediados pelas relações econômicas do sistema capitalista. Então, o capitalismo diz para a gente como a gente tem que amar, como a gente tem que se vestir, como a gente tem que trabalhar, como a gente tem que aprender. E é a única forma que a gente vê hoje como possível. Isso, de certa forma, não é retirar da gente a liberdade? Também não é você ser totalitarista em relação ao conhecimento? Então, essa ideia de que existe um conhecimento superior, ela também é totalitária. E foi com base nesse conhecimento superior, por exemplo, que foi promovido o genocídio e o extermínio em massa de populações indígenas na América Latina pelos europeus. Porque eles acreditavam que o modo de vida deles era superior, porque eles tinham mais armas, mais tecnologias. Pelo fato de eles serem de forma mais bélica, né, mais avançados belicamente, e em termos de navegação, por exemplo, em termos de urbanismo, né, deles usarem pedras em vez de usarem ocas, eles achavam muito primitivo o jeito dos indígenas viverem e justificou, por exemplo, escravização. Isso justificou um pensamento de que eles eram superiores aos indígenas, que eles tinham o direito de tomar a terra, que eles tinham o direito de promover genocídio em massa. Entendeu? Por quê? Porque exatamente essa crença da superioridade ela é totalitária. Então a gente não pode simplesmente rejeitar o conhecimento do outro. A gente tem que entender o campo, o espaço dos conhecimentos como democrático, como
um espaço em que a gente pode aprender a valorizar outras reinterpretações do real. Por isso que a ciência, hoje ela tem esse caráter tão de diversidade, é de entender que outros conhecimentos também podem ser válidos. Senão a gente vai ficar preso exatamente naquilo que a gente está lá, travado, sem conseguir enxergar além com criatividade no universo que nos rodeia. Ok? Então a primeira coluna vai se transformar na fenomenologia, né, na hermenêutica, na fenomenologia, e a segunda no positivismo. Esse positivismo, então, vai ser essa física social, vai ser essa ideia do quant, vai ser essa ideia da apreensão do real, das leis do universo, né, do positivismo como uma forma de pensar, que existe só um jeito certo de aprender a verdade, que existe só um jeito certo de pensar o real. Né? Já a fenomenologia, que ela é mais interpretativista, interpretacionista, ela afirma que esse entendimento ele é subjetivo. E pelo fato de ser subjetivo, ele não é passível só de uma única interpretação, mas ela pode ter como a realidade pode ser vista como um caleidoscópio, ela pode ter vários ângulos, várias facetas, ela pode ser vista de forma mais complexa. Então, para um fenômeno pode existir vários sentidos e várias explicações concorrentes. E o nosso trabalho é ir compreendendo essas explicações concorrentes. Eventualmente, as que não fizerem sentido mais a gente abandona, mas aquelas explicações concorrentes que podem sim trazer sentido e um potencial de ressignificação, nós devemos nutrir isso, nós devemos alimentar isso para criar uma diversidade de pensamentos a respeito daquele assunto. Né? Então é importante a gente, enquanto pesquisadores, não fugir dessa complexidade do fenômeno, mas sim abraçar essa complexidade. E a fenomenologia vai exercer esse trabalho de ser ambivalente, contraditória, complexa, encontrar vários sentidos e vai ter discordância e vai ter mesmo impasses, vai ter momentos de discussões mais ávidas, porque é exatamente isso que garante a nossa liberdade de pensamento, é a gente ter várias interpretações, várias visões diferentes do mesmo fenômeno. E saber discutir, saber dialogar essas várias interpretações. E esses paradigmas vão se tornar metáforas. Tá? O que é uma metáfora? Cada um daqueles paradigmas lá, enquanto que a coluna, de novo aqui no exemplo para vocês, enquanto que a coluna da esquerda vai virar a fenomenologia e a da direita vai virar o positivismo, cada uma dessas células vai virar uma metáfora. Tá? Então, a metáfora ela vai trazer esse poder da gente conseguir associar as ideias de cada um desses elementos com uma explicação. Então, a metáfora é essa representação que vai constituir esse modelo mental comparativo. Tá? Então, esses paradigmas vão se tornar para a gente um jeito da gente aprender a pensar de forma orgânica. Então, se você é ancorado no paradigma do positivismo, por exemplo, você vai ter metáforas, você vai ter jeitos de explicar isso. Né? E esse jeito de explicar, essa metáfora, essa forma de explicar esse real, vai ser útil para você prover esse entendimento, esse sentido ao objeto. Eu trouxe alguns exemplos de metáfora para a gente começar a clarificar esse conceito um pouco mais. Né? A gente tem a metáfora da organização como máquina, Taylorismo, né? Vocês já viram isso. Né? Isso aqui é a partir do trabalho de Morgan, tá? Que é Imagens da Organização Livre. A metáfora da organização como máquina, da escola clássica, via a organização como um sistema completamente controlável. Você programava o trabalho e o ser humano era uma peça, uma engrenagem da produção e a gente tinha que calibrar o trabalho do ser humano. Então, a administração, por muito tempo, agiu dentro desse paradigma da metáfora da organização como uma máquina. E até hoje a gente vê isso. Uma organização que ela é pautada totalmente pela calibração, pela produtividade, pela mensuração da produtividade, o tempo de produção da pessoa, tudo isso é medido dentro da dinâmica organizacional. A segunda metáfora é a metáfora da organização como organismo. Então aqui a gente deixa de ver o ser humano como uma pecinha de máquina e começa a ver o ser humano como ele de fato é, uma pessoa. E aí ele entende que em vez do trabalho ser controlável, a gente consegue gerenciar a pessoa. Gerenciar a pessoa significa que a gente pode gerenciar as motivações por trás, o engajamento da pessoa, a gente consegue gerenciar a mente da pessoa para que ela queira trabalhar. Então, enquanto que na metáfora da organização como máquina, aqui a gente queria ter um controle sobre o desempenho do trabalho, aqui a gente quer ter um controle sobre o jeito do ser humano de encarar a organização. Então, aqui começa um controle da mente. E aí entra a terceira metáfora, de organizações como culturas. E aí, organização como cultura se a gente conseguir
fazer com que a sociedade haja conforme a gente quer que a gente como a gente quer, como a gente espera que ela haja, a gente não vai ter tanto problema em relação à produtividade no trabalho. Então, aqui busca-se influenciar a sociedade. Então, a criação da cultura, o padrão do código de conduta, o controle deixa de ser só da organização e passa a ser da sociedade como um todo. Por exemplo, é cultural que a pessoa não beba no horário de trabalho. É cultural que a pessoa seja dedicada ao trabalho, que ela seja disciplinada. É cultural que a pessoa tenha hábitos saudáveis. Quem está controlando isso diretamente é a organização? Não, quem está controlando diretamente isso é a cultura da sociedade. Então, se a organização consegue influenciar essa cultura, se ela consegue estabelecer regras dentro dessa cultura, dentro de uma cultura organizacional, as pessoas vão começar a vigiar a si mesmas. Então, olha para você ver como o paradigma evoluiu. Primeiro, as organizações controlavam o desempenho do trabalho. Depois, ela tentou controlar o jeito da pessoa pensar e como que ela interpreta o trabalho. E no terceiro momento, agora ela espera que os próprios seres humanos, que as pessoas, comecem a regular a si mesmas por meio da cultura para que elas se voltem para o trabalho. E com isso a organização não precisa fazer mais nada. A cultura faz o trabalho por si só. Entende? Então, olha as etapas da evolução dos paradigmas dentro da administração, né, das metáforas como elas foram utilizadas dentro de um sistema de desenvolvimento teórico. Então, a gente vai ter sim os movimentos e as metáforas vão trazer esse avanço do conhecimento ou dessas formas de pensar. Ok? O que se propõe em uma pesquisa qualitativa é a superação da ortodoxia positivista. Essa superação dessa ortodoxia positivista é entender o objeto como um fenômeno ambíguo, como um fenômeno que tem várias interpretações, vários resultados, compreender a realidade ciente da sua própria lente, sabendo que você tem limitações quando você enxerga o objeto e que se outra pessoa for olhar aquele objeto, ela também vai encontrar outras possíveis interpretações. É você entender que não existe hierarquia de explicação para o objeto, existem várias explicações concorrentes, né? E você compreender a natureza em seus vários ângulos também, como uma forma de obter explicações mais completas a partir de várias lentes daquele objeto. Ok? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou deixar, então, a parte da perspectiva multiparadigmática dos estudos organizacionais para a gente continuar essa discussão na próxima aula, tá bom? Porque aqui a gente avança com maior nível de profundidade. E a discussão já avançou bastante até aqui. Então, eu agradeço então a atenção até agora do que a gente está discutindo e agora eu vou encerrar a gravação para abrir para maiores discussões a respeito do que a gente viu até aqui sobre os paradigmas, né, existentes dentro dos estudos organizacionais. Ok? Então, encerro aqui a gravação.